E aí, galera, eu sou a Júlia Lopes e tá começando mais um Legacy Cast. Hoje, nós estamos aqui com um convidado muito especial. Um casal de empresários que batalhou muito na vida para conseguir tudo que eles têm hoje. Com uma família linda e cheio de funcionários maravilhosos. E eles são o Estevão e a Dai, os meus pais. Hello! E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, e você? Vocês estão preparados para começar o podcast? Vamos lá. Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem um ao outro. Eu queria que meu pai apresentasse a minha mãe e a minha mãe apresentasse meu pai. Quem começa? Você pode começar, Eu Estevão. começo? Olha lá, hein? Aqui está Daiane Alves de Souza Lopes, a sortuda, né? Sim. Por me ter. E ela tem 36 anos, né? Quem foi que você tá com essa cara? Vai, eu tô esperando. 36 anos, minha companheira, é mãe de duas meninas lindas, Júlia Lopes e Hannah Dawane, nossas princesas, Sim. e minha companheira e minha parceira de vida, né? Se hoje estou aqui, porque ela sempre foi a minha maior motivadora. Vai. Pronto. E ele, Estevão Miguel Lopes. Estevão para os demais, Miguel para quando eu estou brava, chamo ele de Miguel. Ele que é um homem destemido, corajoso, ousado, pai das nossas duas filhas lindas, um servo temente do Senhor, um amigo fiel, meu parceiro de vida aí. Estamos aí nesse rolê já há 16 anos juntos. Isso aí. Que bom. E hoje a gente não tá aqui com a Hannah, porque ela é uma pessoa muito envergonhada, era pra ela estar aqui junto com a gente, mas ela tem muita vergonha. Mas na próxima ela vai estar aqui com a gente. Bom, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, de como vocês começaram, desde o início, assim, de como vocês se conheceram, começasse contando, assim, a linha de vocês, a história de vocês. Eu vou deixar pra tua mãe contar, porque ela é mais detalhista, né? Aí eu vou falar, ela vai ficar querendo falar mesmo, então pode começar. Meu Deus, tá. Mas é pra contar quando a gente se conheceu? Desde De quando quando se vocês se conheceram. conheceram e vai contando, assim. Eita. Então, ele me conheceu no ponto de ônibus e foi amor à primeira vista, né? Pegou o ônibus até errado, né, amor? Sei que você tem que contar. Ah, não, essa história é você que tem que contar, vai. Sim, eu peguei o ônibus errado porque você estava me olhando. Ah, tá. Vamos, conta aí a história. Você lembra quando a gente se conheceu? Lembro. Que ano? Ai, é demais. Ah, então, viu? Ai, você lembra? 2007. Ah, mas é óbvio, né? Que ano que eu nasci. Ah, verdade. 2008. Então eu conheci a Daiane em 2007, né? Através de um conhecido meu. Ele me apresentou na época era o Orkut, né? Eu ia falar Facebook, né? É o Orkut. E aí, no decorrer do tempo, eu conheço ela através que ele trouxe o currículo para me levar para a empresa. E aí, nesse meio do caminho, uns 3 meses depois, tinha deixado o currículo guardado. E aí eu vou e um dia pego o currículo na minha gaveta e falo, hoje eu vou levar ela para a empresa. E aí, nesse caminho, quando eu estou indo para o ponto de ônibus, tá ela lá. Aí, quando eu estou em direção ao ponto, ela está olhando em minha direção. Né? E aí eu falei, opa, tá olhando pra mim, só tinha eu na rua, né? Então, falei, agora é meu momento, né? Não reconheci que era ela. E aí quando eu cheguei, aí ela falou, você é o Estevão? Eu falei, meu Deus, eu sou bonito mesmo, né? Porque já vi na caminhada, ela já olhou e ali ficou aquela conversa fiada, e aí veio o ônibus. Aí bem nessa hora que veio o ônibus, eu falei, agora lascou. Ela falou, vou nesse. Eu falei, também vou. E aí peguei o ônibus com ela e a gente foi se conhecendo dali em diante e ela se apaixonou por mim. É verídica, mãe, essa história? Tá correta essa história? Ai, meu Deus. Não foi exatamente assim, né? Ele pegou o ônibus errado, aí comigo, tava com o meu currículo que eu achei que já estava na empresa, mas não, ele não tinha entregado. E aí depois ele morava numa rua próxima à minha. Só que ele não tinha pegado meu telefone. Aí ele chegou... Eu percebi que ele não estava querendo ser só amigo.
Aí ele foi pegar meu telefone lá em casa, aí eu dei uma resposta nele. Falei, eu não passo meu telefone pra ninguém. Aí ele, então anota meu telefone. Falei, não, te pedi teu telefone. Bem mal criado. E aí, conta como que você conseguiu meu telefone, então. Aí eu fui na empresa, que eu já tinha entregue o currículo dela. Fui burro, né? Não tinha pego antes. E aí fui atrás dos coordenadores até achar o currículo e pegar o telefone. E aí quando eu achei o telefone, eu liguei pra ela. Falei, ó, só pra te avisar que eu tô com... O seu currículo já tá com o coordenador do setor. E aí foi. Aí dali começa uma... Então foi bem história. difícil convencer Difícil, sua mãe é muito difícil. Uma mulher... Foi bem complicado. Complicada. Mas e como é que você conquistou ela, assim? Como é que você... Não, ela se apaixonou. Eu acho que ela se apaixonou porque eu sempre respeitei ela demais. Por mais que eu queria estar com ela, mas eu sempre respeitei ela. E aí, da forma que eu respeitei, ela viu algo diferente, né? Ela que pode falar melhor sobre isso. Isso aí. Acho que o que me conquistou no Estevão foi isso. Ele me respeitou. Ele respeitou o meu tempo, respeitou os limites. Ele é um rapaz que me respeitou muito. E você, amor? O que chamou sua atenção? Na verdade, eu fui querer ficar com você porque você me irritou. Primeiro me desaforou, falou que não queria meu telefone, que não ia me passar o telefone, eu fiquei com raiva. Eu falei, agora ela vai ver com o que ela vai ficar. Tá. Aí nesse meio tempo, né? Aí fui conhecer a história, vi que era uma mulher direita, trabalhadora, mãe de família. E aí fabricamos você. Linda, como sempre. E assim, como vocês já eram cristãos quando vocês começaram a ficar junto? Como é que foi assim essa caminhada? O pai sempre foi cristão. Só que nessa época ele tava desviado. Mas eu entendo, eu tava desviado porque eu tinha que encontrar ela, entendeu? Aí eu encontrei ela, tirei ela do mundo da perdição para o mundo de Cristo. Eu fui a luz na vida dela. Pronto. Não foi? Não sei. Lógico que foi. Seu pai tava desviado. Aí me conheceu, eu levei ele pra igreja de volta. Não, você não me levou. Não, aí eu conheci a igreja. A gente conhecia uma amiga em comum, né? Que convidou pra gente ir na igreja. E a gente começou a frequentar aquela igreja. E aí eu me converti. Igreja Batista Nova Esperança, né? Aí se converteu, se batizou. Você nasceu. E aí ele começa uma trajetória... Com Cristo. Nesse meio tempo, assim, de lá pra cá, vocês já tiveram algum momento que vocês já desanimaram, assim, já se afastaram da igreja? Desde que minha mãe se converteu? Não, afastado da igreja não. A gente ficou um período sem frequentar a igreja quando nós mudamos pra Santa Catarina. Mas não por causa que estava desviado, é por causa do trabalho do pai, que era no restaurante, então todos os dias, né, não tinha folga, então a gente acabou... E não tinha transporte na época, então a gente acabou ficando 1 ano e pouco assim, sem frequentar uma igreja. Trabalhava de domingo a domingo e acabou que não dava pra ir na igreja. Mas também a gente teve que fazer uma decisão, né? Sim. Parar de trabalhar os finais de semana, procurar uma igreja, pra gente começar a pertencer a uma igreja, que é a Igreja Vida Plena, que a gente tá até hoje. Há quantos anos que a gente tá na igreja? Desde 2014, se eu não tô enganado, filho. 2014 não, 2015, não foi? Não, 2014, quando o pai começou na corretagem. E a história de vocês a gente já sabe um pouquinho, mas eu queria que vocês contassem um pouco como foi essa história de vocês, as dificuldades, algumas histórias marcantes que vocês têm. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho dessas histórias para o público conhecer um pouco mais da nossa vida e da nossa família. Ixi, tem tanta história, tem tantos momentos bons, tantos momentos difíceis que nós já passamos, superamos, né? E hoje estamos aqui. Mas eu acredito que vale a pena a gente contar de quando nós chegamos aqui, né? De quando chegamos aqui em Itapema, né? Senão fica muito extenso. Depois deixa para um próximo episódio. Ela é marcada de superações, de perdão, né? Muitos momentos a gente já se feriu um ou outro, né? Já nos magoamos, mas nós nos perdoamos. Então, acho que nossa história ela é marcada disso, de perdão, superação, recomeços. Muitas vezes a gente teve que recomeçar do zero.
E nós decidimos permanecer aí, permanecer em todas as estações, nos tempos bons, nos tempos ruins. E cada dia mais a gente vem aprendendo um com o outro. E tamo aí, né, amor? Vem construindo algo, né? E isso em final de 2012, quando eu saio da Bahia para vir para cá. Então eu venho numa situação bem crítica e precária, né? Porque na época o seu avô que estava sustentando a nossa casa, com alimento, com as despesas mais básicas que um homem deve fazer dentro da sua casa, eu não conseguia. E aí eu tomo uma decisão de realmente sair da Bahia. Um dia quando você, se eu não me engano, você estava com 4 anos, ou ia fazer 4, né? Não, tinha 4. E aí um dia você pede para sair para passear lá na Bahia, e nós vamos passear, e aí você para na frente do mercado e pede um todinho de R$1,19. E o pai não tinha R$1,19 no bolso para poder te comprar um todinho. Aquilo quebrou meu coração, realmente me frustrou como pai, como homem. Eu não via mais perspectiva de vida. E eu saio dali, vou para casa, você fica com a tua mãe, eu me tranco no quarto, e aquele dia eu me desabo em choro, né? E sem perspectiva para onde ir, o que fazer. E aí, conversando com sua mãe depois, quando deu uma aliviada na dor, eu falei, preciso ir embora. E ela, você vai para onde? Eu falei, não sei, mas se tem um lugar que eu tenho vontade de ir é Santa Catarina. Por conhecer Camboriú, né, dos conhecidos que a gente já tinha vindo visitar, eu optei realmente em vir para Santa Catarina. Devido a gente sempre mexer com vendas, e ser uma região muito promissora de empresas, eu falei, aqui a gente pode ter a possibilidade de realmente arrumar algum lugar para trabalhar. E aí eu chego aqui final de 2012, em novembro de 2012, dia 28. Ele veio com a mochila e um violão, né? Só isso. E eu, se eu não me engano, eu cheguei aqui com R$50 no bolso só. Se eu não estou enganado. E ali começa, né, uma trajetória. E ao final, ali em dezembro, nos meados do dia 15 ao dia 20, eu me conecto com o Walter do restaurante do Andrade, onde ele me deu a oportunidade de vir trabalhar aqui no Perequê, no quiosque que ele tinha. E ali começa a minha trajetória aqui no litoral catarinense, né? E como que a mãe se sentiu com tudo isso, quando ele falou do nada que queria sair da Bahia e vir aqui para Santa Catarina? Bom, eu sempre fui muito parceira do Estevão. A gente sempre foi, antes de ser esposa, eu sou amiga dele, então sempre escutei muito ele, o que ele sentia, sempre escutei muito ele. E aí, naquela época, ele estava muito angustiado, ele estava sofrendo muito. E ele falava para mim que ele não queria ficar lá, não tinha o porquê dele ficar lá, né? Então, por mais que eu vi que ia ser difícil manter uma distância assim, a gente sentou e conversou. Tá, você vai primeiro e depois eu vou. Você vai primeiro, arruma um lugar pra gente ficar e aí depois eu vou com as meninas. Então eu sempre entendi, assim, apoiei, porque lá não dava pra ele ficar mesmo, não tinha perspectiva de vida, de melhorar de vida mesmo. Então eu apoiei ele. Falei, tamo junto aí nessa, vai indo que depois eu vou atrás. E foi legal porque ali em 2013, eu começo ali, passo o verão de 2013 trabalhando no quiosque, e eu ganhava porcentagem, né, do que produzia nas vendas do dia do quiosque. Então ali começou, eu vi que aqui era uma terra muito promissora. Eu falei, é aqui que eu vou ficar, né? E aí quando eu falava com a tua mãe, falou, ó, é aqui. Ela, você é doido, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Eu comecei, para quem não estava ganhando nada, aí estava todo dia ganhando 100, 150, R$200. Então aquilo começou a me dar um novo ânimo e ver uma nova esperança para um futuro, né? E eu vi que aqui realmente é uma terra muito promissora, uma terra de oportunidades. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Quando eu desci, né, a primeira vez, o Morro do Boi ali, quando eu vi a praia de Itapema ali perto do Plaza, aquilo lá me encantou. Falei, meu Deus, que paraíso. E aí com isso nós viemos construindo algo, né?
Então, hoje, graças a Deus, eu decidi optar vir para cá, né? Então, chegamos até aqui. Sim. E quando a mãe chegou aqui, a mãe começou a trabalhar, assim, no quê? Como é que foi essa experiência, assim, do primeiro trabalho de vocês? Tá. Quando eu cheguei, o Estevão já trabalhava no restaurante como um gerente. Durante o dia e a noite também, né, amor? E eu cheguei, entreguei currículo nessa praia inteira. E ninguém me chamava para trabalhar. Assim, não conseguia trabalho em lugar nenhum. Andava toda a Avenida Nereu e nada de conseguir trabalho. E aí tinha uma loja de móveis aqui que não tem mais. Lá estavam precisando de uma vaga para estoquista. Uma vaga masculina, né? E aí eu falei, não, vou ficar nessa vaga aí. Aí eu entrei, conversei com a gerente. Ela explicou o que seria o trabalho. Seria um pouco pesado, porque para arrumar o estoque de fogão, para arrumar o estoque em geral, né? E seria muito cansativo. Eu morava longe. A princípio eu iria a pé. Depois eu comprei uma bicicletinha, né? E esse foi meu primeiro trabalho. E essa empresa foi muito bom para mim, assim, que eu cresci um pouquinho lá, né? Depois fui pro crediário. E fui conhecendo outras pessoas também. Só que quando eu cheguei aqui, que nessa experiência de estar procurando emprego, tava andando com o Estevão na rua, eu falei para ele, amor, o que move aqui? É a construção civil, é o mercado imobiliário. Então é nisso que a gente vai se especializar. Vamos ver aí, estudar, fazer algum curso, vamos ver como é que funciona isso aí. Aí a gente começou a pesquisar como que faz para tirar o Cresci, como que é para trabalhar no ramo. A gente começou a pesquisar isso aí, estudar sobre isso, né? A gente sentiu que aquilo que movia a região era isso. E a gente logo pensou, a gente precisa se qualificar para melhorar de vida aqui. E o Estevão trabalhava no restaurante. Sim, de dia e de noite. Entrava às 11 da manhã e saía às 2 da manhã. E a mãe, nessa época, fazia faculdade de administração, né? Em Itajaí. Então, tudo se ligava aqui. E, pai, como é que foi essa experiência de trabalhar, assim, duramente e ver que aqui as coisas são mais caras que a Bahia? Esse choque de realidade, como é que foi? Na verdade, quando eu queria só uma oportunidade de trabalho, eu já não estava nem preocupado com o que seria, né? E quando eu saí do quiosque, o Walter me chamou para trabalhar no restaurante. Primeiro começo como telefonista, atendendo o Disque Pizza. Depois do Disque Pizza eu vou pro caixa, depois ele me promove para gerenciar o restaurante, né? Então, o que a gente ganhava na época, R$2.200. Então, pagava 1.000 de aluguel. Era bem limitado o ganho, né? Só que foi ali que a gente conseguiu começar a construir a nossa história. Então era bem limitado mesmo, né? Como o pai só folgava na terça de noite, eu separava toda semana R$50 para a gente poder dar a nossa volta da noite, que eu trabalhava durante o dia na terça, e aí depois das 5 horas que eu fechava o restaurante, a gente sua mãe chegava do serviço, né? Às vezes vocês iam me buscar lá. Às vezes ia buscar ela lá na Volpato, lá no começo da minha praia, e voltava. E aí eu pegava R$50, nós passávamos no Mac, comprava só os lanches, porque se comprasse completo não dava para todo mundo. Então a gente comprava só os lanchezinhos. Nós íamos lá na Maré Doce, comprava uma nega maluca. Um pedaço, né? de... E como eu pegava no restaurante o refrigerante, eu anotava. E depois nós íamos para casa e comíamos em casa. Essa era nosso passeio da semana, né? Então, toda semana a gente sempre procurava fazer isso, nas terças-feiras, né? Sim. Eu lembro que foi um momento muito difícil, né? Onde a minha mãe ia me levar, às vezes, na chuva, para a escola de bicicleta. E eu queria que vocês contassem um pouco, assim, de uma, assim, experiência que foi muito marcante aqui em Itapema para vocês. Onde vocês, assim, viram a mão de Deus, que só pode ter sido a mão de Deus.
Mas a nossa vida toda é a mão de Deus. Não tem uma, né? Na verdade, a gente está aqui hoje só pelo amor de Deus, senão não estaríamos aqui. Mas foi um tempo bem difícil, né? Nessa transição, porque a Dal ainda não tinha vindo no primeiro ano para cá, por causa que estava lá por causa da escola. E veio só você e a tua mãe. E aí eu entrava às 11 horas no restaurante e sua mãe só chegava 12h15. Então, das 11 a 12h15, você ficava sozinha, né? Você vai lembrar pouco que você era pequenininha. Agora tá, moça. E ali, nós deixamos um celular com você e você ficava, às vezes, ligando. Pai, tô com medo. Tinha o meu número cadastrado do seu pai. E aí você ficava, eu tô com medo, a cuca, e não sei o quê. E começava. E aí, meu coração ficava totalmente aflito, até tua mãe passar na frente do restaurante de bicicleta, eu via que ela tava chegando, aí aquilo me acalmava meu coração. Porque, querendo ou não, você era muito pequena, não tinha quem tomasse conta de você, só que a necessidade fazia com que nós tínhamos que fazer isso, não tínhamos opção. Então ali já foi um cuidado de Deus, porque você, durante esse tempo, nunca aconteceu nada. Você ficava sozinho. E eu vejo um cuidado, a Júlia falou da bicicleta, e eu vejo que foi um cuidado de Deus também, que naquele ano, acho que as pessoas que moram aqui há muito tempo falam que foi o ano que mais teve chuva. Era muita chuva. Todo dia era chuva, chuva, chuva. E o meu meio de transporte era a bicicleta. Então eu ia para o trabalho na chuva, chegava lá, trocava, levava a roupa, meu uniforme na mochila, trocava. Só que depois eu tinha que voltar no almoço por causa da Júlia. Então eu vestia a roupa molhada de novo, voltava para casa, pegava a Júlia, levava ela na escola de bicicleta com guarda-chuvinha. Aí depois ia trabalhar de novo, depois trocava a roupa de novo, me secava às vezes com o secador lá da empresa. E todos os dias eram assim, né? Então eu vejo que foi um cuidado do Senhor, porque todos os dias era essa rotina. Todos os dias eu me molhava e era muita chuva, e eu nunca fiquei doente. Foi um ano assim que eu não tive nenhuma gripe. Lembra, amor? Que eu falava pro Estevão, eu falava, amor, não pego uma gripe, não tem gripe, nada, nada, nada. Então, assim, eu via que ali era um cuidado do Senhor. E como nós vimos de uma região quente, né? Então, roupa de frio não existia para nós, né? Então, para ninguém, né? Então, e foi um ano que fez muita chuva e muito frio, né? Foi um ano bem desafiador. 2013 foi um ano bem desafiador para nós. Né? Eu lembro que primeira vez que o pai recebeu o salário, eu fui lá na van e eu tava me sentindo super rica comprando as roupinhas lá da van. Lembra, mãe? Uhum. Que eu pegava sozinha e me sentia, tipo, super independente, sozinha. Rica milionária, com meu amigo Jair, da Orben. Pegando roupa da van. Peguei, tipo, umas 3 casacos só e tava me sentindo. Eu vivia com os meus casacos, desfilando. Então, foi um momento que fica marcado muito na minha memória e tenho certeza que fica marcado na de vocês, né? Foi um momento onde aconteceu várias experiências, né? Foi nessa época, inclusive, que o Senhor me deu o meu sonho, né, mãe? Uhum. Que o Senhor, nessa época que eu ficava sozinha, o Senhor me deu esse sonho quando eu era pequena, onde eu tive essa experiência que eu fui pro céu, que eu contarei em outro podcast. Já tá se convidando, né? Quem sabe, né? Mas foi um momento de muito cuidado, onde eu ficava sozinha. Eu lembro quando minha mãe falando, né? Eu ficava sozinha em casa e eu chorava, eu tinha medo da Cuca, mas era o único desenho que passava na TV, que a gente não tinha, a gente não pagava a TV, era a TV do prédio. Eu só podia assistir esse desenho da Cuca. Então foi um momento, assim, muito desesperador, mas o Senhor cuidava de mim em todos os momentos, sabe? E de vocês também, cuidava muito da nossa família. Então é um momento muito especial, que fica muito na minha memória, né? Principalmente por causa dessa experiência com o Senhor que eu tive. E agora eu queria saber um pouquinho de como você, Estevam, meu pai, entrou no mercado imobiliário. Antes de entrar nessa parte, só para falar dessa época, né? As pessoas, algumas conhecem a nossa história, outras vão ouvir e vão ficar, né, querer saber. O nosso apartamento, quando a gente veio para cá, então a gente não tinha móveis, então a gente comprou tudo nos móveis usados, né? Então o sofá tinha um buraco, né? Tinha que pôr uma almofada para não sentar e cair nas madeiras.
A geladeira... Tinha que abrir a porta. Segurando, porque se abrisse ela toda, ela caía, que era grudada com o Durepox a porta. E o Durepox já tava muito seco. O fogão tinha mais ferrugem do que ferro, né? E não funcionava o forno. Não, né? Era uma loucura, né? Cama nós não tínhamos, dormíamos só no colchão, né? A TV era aquela caixa de abelha, né? Aquela grandona, assim. E foi desafiador, né? Então, as pessoas olham hoje e não conhecem o nosso passado. Né? Então, realmente, nós viemos construindo algo sólido, né? Realmente trabalhando duro demais mesmo para chegar até onde chegamos, né? Sim. E trabalhando no restaurante, surge a possibilidade de eu ingressar no mercado imobiliário através do Walter, que ele ia montar uma imobiliária, e aí ele me convidou para tirar o Cresci, e ali começa o meu histórico, né? Como corretor, em 2014 eu ingresso no mercado imobiliário. E aí começa um outro desafio, porque a gente vem de uma realidade que não temos relacionamento com pessoas que poderiam comprar na época. A gente veio com uma mente limitante, né? Porque falar de valores 500 mil reais na época, 1 milhão, isso para mim era algo que eu achei que não existia, de verdade. Eu nunca imaginei que alguém tinha dinheiro. Eu achava que só em filme que falava de dinheiro, valor, reais. E aquilo foi bem difícil no meu primeiro ano, né? Portanto, eu fiquei 9 meses sem vender. Quando eu ingresso no mercado imobiliário, eu fiquei 9 meses atendendo, trabalhava, fazia tudo certinho. Mas na hora de fazer a conclusão da venda, eu não conseguia falar. Quando o cliente perguntava o valor, eu suava, eu ficava nervoso, eu gaguejava, eu não sabia como lidar com isso, porque, para minha realidade, eu achei que ninguém tinha condições de ter um apartamento de 1 milhão. Eu achava que isso era loucura, né? E até o dia que eu atendi um cliente, realmente ele tinha 1 milhão em dinheiro, né? E aquilo me chocou demais. Aquilo eu falei, meu Deus, existe de verdade dinheiro, então, não é mentira, né? Então, dali para frente, eu comecei a romper uma crença limitante na minha cabeça para começar realmente a entender o mercado que nós vivemos hoje, que é um dos melhores mercados do mundo, promissor. Quem investe ganha dinheiro, quem trabalha ganha dinheiro. É a máquina que gira o nosso mercado, né? Sim. Ela realmente faz a produção girar com força e o dinheiro entrar. Então, ali começa o meu histórico no mercado imobiliário. Muito desafiador. Realmente, o primeiro ano foi difícil, né? Sem vender, fiquei devendo demais, porque não conseguia pagar as contas. Só então tinha o meu fixo, né? Comecei a pegar dinheiro emprestado, precisava de carro, então foi uma loucura. Até que eu consigo fazer minha primeira venda de um apartamento de 1.300.000 na época, depois das 9 horas da noite, com a lanterna do celular, né? Então ali eu entendi que realmente o mercado foi feito para mim. Então, quando eu mostro todo um apartamento com a lanterna do celular, e o cliente chega na porta e fala que o apartamento é dele, me deu 10 tipos de medo, né? Eu fiquei totalmente fora, porque eu não sabia para onde ir, porque eu já tinha perdido tantos negócios que quando o cliente falou que queria, eu já sabia. Eu falei, ou era mais um que ia embora, ou como que concluía, né? E graças a Deus ali concluiu. No dia seguinte a gente pegou a entrada e aí andou. Então dali para frente realmente nós ingressamos como corretor, né? Para se falar. E nessa época, assim, você chegou sem saber nada de corretagem. Nada. E quem foi essa pessoa que começou a te ensinar? Como é que foi esse processo de aprender essas coisas? Porque é difícil a corretagem. Teve algum mentor, uma pessoa que você se inspirava? Na verdade, assim, eu me inspirei em bastante pessoas aqui na cidade, porque como eu trabalhava no restaurante e era um restaurante que ia muitos corretores, então tem alguns corretores que para mim são referência até hoje, né? E eu olhava eles e admirava. E aí com isso eu entrei, mas só que eu não tive um mentor, porque na época o Walter montou a imobiliária, mas ele também não era corretor. Ele era um empresário que montou uma imobiliária. E ali começa o desafio, por isso que eu demorei tanto para vender, por falta de um mentor. Então, todos os dias eu quebrava a cara, tinha que aprender. Então, eu aprendi comigo mesmo, quebrando a cara todos os dias. Não sabia como fazer nada. Então, eu atendia, perdia, tinha que voltar com a minha frustração, engolir ela, no outro dia erguer a cabeça e tentar de novo.
Ele era o próprio mentor. Então, ali eu começo a construir algo, né? Só que nesse decorrer, teve alguns construtores que foram fundamentais na minha história, né? Cláudio da RS Cameras, que na época eles estavam construindo o Cannes ali, como fazer o cálculo do cube, todas essas coisas simples que eu não sabia, ele me orientava, como atender. Então eles foram me dando alguns toques, né? O seu Rui, o seu Cleaver da época da Duarte, né? Então foi pessoas que realmente me inspiraram e nunca deixaram de existir. Seu Matias da IBA, né? Então são pessoas que eu tenho um grande respeito e realmente sou muito grato. Porque eles sempre que paravam comigo um tempinho que fosse, eles conversavam comigo e me direcionavam, né? Então não foram meus mentores, mas foram meus motivadores. Sim, e aí assim a gente vê o cuidado de Deus, né, nas nossas vidas, assim, não deixando vocês ficar com alguma dúvida, porque essas coisas você tem que ter alguém que conhece, né, pra tirar essas dúvidas. E uma coisa que quase ninguém sabe é que a minha mãe já foi corretora. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, de como você virou corretora, como foi essa experiência de ser corretora. Então, como eu falei antes, quando chegou aqui, a gente viu que o que movia aqui é o mercado imobiliário. Então, nós decidimos tirar o Cresci juntos, mas quando o Estevão decidiu atuar no ramo da corretagem, a gente optou por ele ir sozinho por conta de que teria que ter alguém que tem um salário, né? Ele ia ficar só com as comissões das vendas que ele ainda não estava fazendo. E então a gente optou, ele entra nesse ramo e eu continuo trabalhando assalariada para ter um fixo ali para garantir pelo menos o do aluguel, né? E depois eu fui trabalhar em um escritório de arquitetura, ele construía também. Então foi uma escola para mim também, aprendi muita coisa, fiz conexões. Aí, depois que ele já estava um pouquinho estabilizado assim, eu já tinha comprado um carrinho, né? Aí eu falei, não, eu acho que agora é a hora de ir para o mercado imobiliário também. Aí eu fui trabalhar como corretora em uma outra imobiliária, né? Porque na imobiliária dele, a gente ficou assim, não vai dar certo, mulher e marido junto. E aí as outras imobiliárias tinham um receio de... meu marido é corretor em outra imobiliária, vai te dar alguma coisa errada, né? Mas aí a Cláudia me chamou. Não, na verdade eu fui lá, conversei com ela e tal. E aí depois, passou um tempinho, ela me chamou para ir lá. E ela me deu essa oportunidade. E eu comecei a trabalhar na Cláudia como corretora. E foi muito bom, assim, que foi uma experiência muito boa. Quando eu comecei, ele falou... você vai ficar muito tempo sem vender. Já se prepara, eu fiquei 9 meses sem vender. Aquela coisa toda. Aí, só que eu não demorei tanto, eu vendi com 22 dias. Né? Aí eu falei, vendi rápido. Não sei o quê. Mas é porque o que ele falou é importante mesmo. Ele teve alguém para assessorar. Ele não teve ninguém, né? Para assessorar ele, para ser mentor e tal. E eu já tive. Tinha a Cláudia, tinha os outros meninos lá que já eram mais experientes. Então eu tive todo um suporte, né? Para que conseguisse vender mais rápido. E fiquei ali um tempo também. E depois a gente recebeu um convite para trabalhar junto com o Juarez, na Juarez Imóveis. Aí nós fomos trabalhar juntos. Aí começa a guerra. Ele numa mesa, eu e outra. Mas não foi uma experiência muito boa, não. Porque ele achava que eu era secretária dele. Eu Como tinha que sempre. estar toda hora pegando folha em impressora, ligando para... Aí não deu muito certo. Aí a gente sentou e a gente definiu que só ele ia ficar no ramo imobiliário e eu ia dar um tempo. Eu precisava de um tempo também, porque a Júlia também estava precisando de um help da mãe. A mãe estava muito ausente em casa. Aí foi um tempo que eu retornei para casa, fiquei mais presente na casa, organizei a casa e foi um tempo muito bom. Assim, quando eu fiz isso, o Estevão, ele decolou, assim,
Até então a gente não brigava, né, irmão? Brigava bastante. Havia um pouco de competição. E a Céia e o pastor Fábio que nos ajudou nessa escolha, assim, de ficar um tempo em casa. E foi muito bom pra gente. Foi muito bom. E aí depois eu comecei a fazer psicologia. Aí tomou todo o meu tempo de faculdade. Que sempre foi seu sonho, né? Que sempre foi meu sonho, fazer psicologia. Fugindo um pouco desse assunto de profissional, eu queria entrar no assunto ministerial. Como vocês chegaram assim na IVP e começaram a tocar, se tornaram líderes do louvor? Eu queria que contasse um pouquinho da trajetória na IVP. A IVP foi algo bem bacana, né? Que a primeira pessoa que eu fiz amizade aqui em Itapema foi o Jair, né? O Jair da Relojoaria e Ótica Orbe. Ali bem no verão de 2012 eu precisava fazer um óculos logo que eu cheguei, então ali eu precisei comprar com ele e como não tinha cartão, não tinha nada, eu fui lá com a cara e a coragem e pedi para fazer fiado, né? E aí ele olhou para mim, eu expliquei toda a situação, foi bem verdadeiro, que não tinha cartão, não tinha cheque, não tinha nome, não tinha nada, e eu pedi para ele, e ele falou, eu vou te dar um voto de confiança, né? Aí fez para mim pagar por semana, porque aí como eu recebia toda semana no quiosque, então não tinha como pagar. E ali ele começou a ir toda semana lá, ele ia lá, porque não conseguia sair, né, e não tinha nem transporte para ir do Perequê para minha praia, ele ia lá buscar o dinheiro toda semana. E aí sempre que ele ia, a gente conversava, e aí ele falava que ele ia numa igreja que era dentro de uma casa no Alto São Bento, mas eu nem sabia que era um Alto São Bento aqui, né? E aí ele falava, e sempre me chamava. Eu falei, não, eu sou cristão também, só que devido ao trabalho não consigo ir. Isso passou 2013 todo. E aí em 2014, quando eu resolvo realmente migrar, né, sair do restaurante e ficar só na corretagem, eu falei pra Daiane, agora a gente precisa ingressar numa igreja. E qual que é a igreja que eu quis ingressar? Foi na onde que o Jair já tinha me chamado. Eu falei, vamos visitar. E aí eu mando mensagem pra ele, falei, cara, me passa o endereço da igreja que eu vou lá visitar. De tanto ele me chamar que ele já nem acreditava que eu ia, que eu sempre falava que um dia eu ia. E naquele dia eu falei que ia e fui. E aí foi engraçado porque deu 8 horas da noite, 8 horas ele já me mandou mensagem, porque eu já, quem conhece sabe, né? Meu amigo, ele é um pouquinho ansioso. 8 horas, você não vai vir, né? Aí eu falei, tô na rua, eu só não tô achando. Aí quando eu falo não tô achando, eu passei assim e encontrei com ele, né? Ele tava na porta, aí entrei, a gente participou do culto, foi um culto bem bacana, né? Uma igreja, fora da curva, pela recepção, por mais que era num ambiente pequeno, simples, não tinha ar-condicionado, era uma loucura. Só que tinha a presença de Deus e era um lugar muito aconchegante. E aí acabou o culto, eu falei pra Daiane, é aqui que nós vamos congregar, né? E aí a gente começou a congregar ali e logo um tempo depois, uns 3 meses, a gente começa a participar do Ministério do Louvor e a gente vem construindo uma história e sonhando a IVP que se tornou hoje, né? Na época era o pastor Elias, o pastor, depois migramos para Meia Praia, na 248, assumi o pastor Fábio, e de lá até hoje na 460 com o pastor Fábio, e a gente vem construindo uma história. E chegamos até aqui, né? No ministério, como líderes do louvor, né? Participando, né? Mas a questão do ministério em si, ainda você, bebê, né? Ela já ia nos ensaios com a gente, Já. Que lá em São Paulo, nessa igreja que eu me converti, e então ali a gente já começou a participar do Ministério de Louvor. O Estevão já tem envolvimento com a música desde criança, eu não. Mas ali, quando você nasceu, você já ia no carrinho de bebê para os ensaios com a gente. Depois a gente foi para Bahia, lá também estávamos em um grupo de louvor da igreja. Então, todo esse período, a gente sempre esteve envolvido com o louvor, né? Com a área da música. E é algo que eu amo fazer, né? Não sou um músico profissional, não, mas eu gosto de tocar, gosto de participar e gosto de estar envolvido no ministério, né? Porque nós temos princípios que nós não rompemos, né? Que é servir a Deus e buscar Ele em primeiro lugar,
Porque quando buscamos ele em primeiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, o nosso foco da nossa casa, da nossa família, de quem caminha perto de nós, sabe que nosso foco sempre é Cristo. Então, servir é algo que é uma essência nossa. Sim. Então, sim, Deus sempre foi algo em primeiro lugar na nossa vida, né? Sempre. E como que vocês começaram, assim, a sonhar com a Legacy, a criar a Legacy, assim, em si? A surgir esse desejo no coração de vocês? Sim, a Legacy foi uma questão bem louca, na verdade, assim, que eu nunca quis ter escritório. Eu sempre falava que isso é coisa de louco. E é coisa de gente fora da casa mesmo, não é pra gente normal isso aqui, não. Porque eu falo, meu Deus, corretor dá trabalho, gente, lidar com gente, né? A gente já lidar com pessoas dentro da igreja, né? Já é um desafio. Aí você vem para trabalho, que é outro desafio. Eu falei, tô fora, vou só trabalhar. Na época, trabalhando para o Juarez. Então, eu tava bem tranquilo, fazendo o meu resultado, trabalhando, realizando meus sonhos e tudo beleza. Só que os planos de Deus é diferente do nosso. Nós começamos em 2021. Em 21, eu me desligo da Juarez Imóveis e ingresso numa construtora, que é a construtora Tozen hoje. E ali eu assumo a parte comercial e ajudo eles a fazer toda a estrutura comercial da empresa, arrumar áreas. E aí eu me desloco do mercado imobiliário em 21. Em 2022 eu volto para o mercado imobiliário montando um escritório na minha praia antes da Legacy. E aí, só que como eu trabalhava na construtora, eu chamei dois sócios na época. E aí no meio do caminho eu vi que as ideias não batiam, então eu vi que não compensava ficar junto. Aí resolvi vender minha parte para eles, me desloco da sociedade, né? E aí, final de 22, surge o projeto do escritório no Perequê. Quando eu vejo esse ponto onde estamos hoje, passo aqui de carro, olhei uma placa de alugas, falei, é aqui mesmo. Passei, voltei, falei com o proprietário, sem entrar, falei que o galpão já era meu. E aí quando eu entro, eu vi a estrutura, eu falei, poxa, que legal. Aí quando ele falou o valor, eu falei, top, né? Aí quando ele falou o valor para mim do aluguel, ele falou, só que eu só aloco os dois, né? Aqui é frente e fundos, para quem conhece. Eu falei, vixe, vai dobrar o aluguel agora, lascou. Aí eu já fiquei preocupado. Eu falei, tá, mas qual que é o valor dos dois? Ele falou, não, é esse mesmo valor que eu te passei. Eu falei, não, se eu já ia ficar, se fosse só um com os dois, mesmo agora que eu vou ficar. Aí chega pra tua mãe em casa e falei, ó, aluguei uma sala pra gente montar o escritório. Lá na avenida que eu sempre quis, que é aqui na Colombo Machado Salles. Aí ela falou, beleza. Aí passamos aqui, ela falou, você é louco, né? Pra que tudo isso? Eu falei, é aqui que nós vamos locar e fazer nosso novo escritório. E ainda não tinha ideias de nome, começou por The King, aí começou várias ideias e não tinha nada definido. E aí um dia eu tô em São Paulo, voltando do voo, eu falei, pedindo para Deus, eu falei, Deus, eu preciso de um nome que seja algo que dê impacto nas pessoas, mas ao mesmo tempo seja algo que fala sobre nós, quem somos, né? E o que eu e tua mãe e vocês que estão sendo criadas conosco na caminhada, a gente tem tentado deixar, é um legado para as pessoas. Mostrar quem somos de verdade. Porque o que as pessoas querem hoje? Realmente ser identificado como pessoas. E hoje, depois da internet, as pessoas eles usam umas máscaras. Na internet é uma coisa e tá totalmente destruída por fora. E aí, a gente sempre optou a ser nós mesmos, independente da situação, independente das circunstâncias. Se está bem, se não está bem, não está bem. Se é cristão, então assuma o seu papel de cristão, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E ali a gente começa a construir princípios, né? E honrar a Deus em primeiro lugar. E aí veio muito forte sobre legado. E eu, como, né, não domino a parte estrangeira, né? Então eu no avião eu fiquei na dúvida. Falei, legado não é muito legal, né? Falei, o sentido é bacana. Eu queria saber qual sentido, qual palavra poderia combinar com legado. E aí eu chego no aeroporto, quando pauso em Navegantes, eu digito legado em inglês. Aí eu, né, Legacy. Falei, é chique, né? Legacy, né? Internacional, tal. Aí eu cheguei em casa e falei, amor,
já tem o nome para o escritório, Legacy. Só que como eu sou um cara inquieto, só o Legacy ainda tá faltando algo a acrescentar. E aí, na época desenvolvendo a marca, logo, tudo, aí surgiu a ideia do 87, né? Que é o ano de nascimento do pai, mas trazendo para o nosso significado bíblico, o 8 é a aliança de Deus com o homem e o 7 é o número da perfeição. Eu falei, fechou todas. Meu aniversário, né? A época do meu nascimento e a parte simbologia bíblica. Eu falei, fechou, agora estouramos a boca do balão. Isso começa em janeiro de 23, as obras. Dezembro de 22 já começamos as obras aqui do escritório. E estamos em obra até hoje. 84 anos depois. Mas é uma obra grande, audaciosa, um projeto inovador, diferente. Trouxemos colaboradores que caminham conosco, que estão sonhando conosco, né? Realmente pensando no Balneário Perequê, para trazer uma nova ideia, um novo conceito, entendeu? Realmente para as pessoas falarem assim, meu Deus. Porque nós vendemos o litoral de uma forma, prédios de luxo, e não tinha um escritório relevante. E eu sempre pedi para Deus, o dia que eu for fazer algo, então me mostra. Tem que ser algo diferente, algo relevante, mas o principal, que quando as pessoas entrem nele, sinta a tua presença. Mas isso eu tive que dar uma empurradinha nele, que ele... Eu falava, vai, amor, é a sua vez, você vai conseguir. Na verdade, eu nunca pensei mesmo em ter algo, né, montar. E aí, quando surgiu, eu falei, mas vai ser um lugar onde a presença de Deus tem que ser real, né? É um lugar onde as pessoas sejam impactadas quando entram. E graças a Deus, todas as pessoas que entram dentro do nosso escritório, elas são impactadas através do nosso testemunho de vida, através da maneira que nós trabalhamos, através dos negócios que levamos, através da forma que recebemos as pessoas com um sorriso. Independente da situação que estamos passando, ninguém foi maltratado quando entrou aqui. Então isso faz com que as pessoas realmente nos vejam de outra forma. E como que é a melhor maneira de pregar o evangelho? É com amor, é demonstrando, não é só falar. Porque para falar, eu sempre digo, o papagaio fala. Agora, a atitude que gera realmente a credibilidade, é ali que você reflete o amor de Cristo, porque quando Cristo manda você amar as pessoas como a ti mesmo, você não chega para você, eu me odeio. Não. É porque você se ama. Então, quando você vê alguém, você tem que demonstrar o amor. É isso que eu ensino em casa para vocês. É isso que nós replicamos fora. Sim. É isso que nós compartilhamos na empresa. Então, por isso, todas as manhãs, primeiro passo, o primeiro tempo é de Cristo. Fazemos um devocional juntos. Tomamos um café juntos. Toda a equipe, porque aqui é a nossa família. Durante a semana, nós passamos mais tempo aqui do que em casa. Então, almoçamos juntos, tomamos um café da tarde juntos. Então, isso faz com que nós realmente sentamos à mesa e criamos uma história. E aí, nada mais é que um legado sendo construído. Porque cada um dos colaboradores que caminham conosco replicam isso nas suas casas. Eles saem daqui felizes. Aqui é um ambiente que as pessoas não vêm pesado para trabalhar. Na verdade, a gente sai pesado, não é? Porque a gente come bastante, né? Então, né? Mas é um ambiente leve, as pessoas gostam de estar aqui presente. Só um detalhe da criação da marca é que ele veio desse voo aí, desceu do avião com o nome e tudo, chegou em casa com o nome, aí ele pediu para que eu desenhasse algo que representasse um legado. Eu, com todo o meu talento artístico, só sei desenhar bonequinhos de palito. Falei, como que eu vou desenhar, querido? E ele, não sei, desenha alguma coisa. Falei, não, eu só posso orar para Deus enviar alguém que desenhe alguma coisa. E surgiu, né? Hoje a nossa marca... A princípio era uma árvore, né? Era. Uma árvore com raízes. A gente estava tentando criar algo que remetesse a legado, né? Sim. Mas a gente entendeu que não é uma imagem que vai replicar o legado. Não. O que vai replicar o legado é as nossas atitudes. A nossa conduta, né? Entendeu? A Bíblia fala que nós somos cartas vivas, né? E as pessoas, o mundo nos lê. As pessoas não nos leem, né? Elas leem a maneira como a gente trata os outros, a maneira como trabalhamos, como somos na igreja, somos na faculdade, enfim, em todo lugar. Mãe, e eu queria saber um pouquinho como é que é essa experiência de juntar a família com a Legacy, com a igreja. Como é que
vocês conseguiram fazer a gente estar tão envolvida em tudo, estar tão junto, em todos os lugares? Então, quando a gente fala de legado, a gente já queria mesmo que a família tivesse envolvida. Porque legado não é o que você deixa de bem para as pessoas, né? Não é o que a gente vai deixar de material para você. É o que a gente vai deixar em vocês. É o que a gente deixa nas pessoas, né? Como a gente vai ser lembrado quando não estivermos mais aqui. Então, para construir esse legado, vocês também precisariam estar juntos. Vocês precisam fazer parte, vocês precisam estar no dia a dia, vendo como acontece, participando junto. Porque não faz sentido, né? Não faz sentido construir uma coisa e não trazer vocês juntos, né? Então a gente decidiu que a gente, como família, caminharia junto. Ia estar junto, a gente já estava junto na igreja e junto aqui. Sim. E estamos juntos. A gente tem construído uma história, né? Juntos. Né? Eu acho que de todas as coisas que a gente construiu, o mais importante é a nossa família, né? A nossa família foi o patrimônio mais valioso e melhor que a gente construiu, né? Nós somos unidos, né? Somos uma família que realmente nós não escondemos nada um do outro, é tudo aberto, a gente compartilha os tempos bons, os tempos difíceis, os sonhos, as conquistas, né? As realizações, né? O projeto da Legacy, vocês estarem envolvidas, isso para mim é muito importante, né? Realmente esse é o meu legado. Sim, a nossa história é muito impactante mesmo. Tem vários momentos de choro, vários momentos de riso que a gente já passou. Mas agora, para dar uma descontraída, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Vocês topam? Vamos Sempre. lá. Vai ser quem é mais. Então eu vou perguntar. Ele vai dizer mais. Daí vocês têm que decidir quem é mais. Sou mais bonito, sou mais cheiroso. O mais chato. Uhum. Vamos lá. Tá, vai, eu vou começar a pergunta. Quem responde primeiro? Vocês têm que falar junto. Tinha que colocar farinha aqui que botava a cabeça. Tinha que ser assim. Vai. Quem é mais romântico? Tua mãe. Eu. Que fácil. Quem come mais? Tua mãe. Seu pai. Ultimamente tá sendo os dois, né? Mas é ele. Então é meu pai, vai. Quem é o mais dramático? Sua mãe. Seu pai. Minha mãe. Não, gente. Vai, conta do dia. Ai, meu Deus. Do dia que ela chorou por causa da Legacy. É verdade, eu falei que é quem não sabe, nós temos a nossa mascote, né? A Legacy. E aí, como é uma cachorra ainda que tá sendo adestrada, né? Ou testando minha paz, eu cheguei em casa bravo. Eu falei, vou doar essa cachorra. Aí ela começou a chorar na mesa. Minha cachorrinha. Enfim. Vamos expor agora, Vamos. Ah, tá. Então vamos lá. Quem esquece mais das coisas? Tua mãe. Eu. É real. Uhum. Quem é o mais brincalhão? Eu. Tua mãe. Quem fala mais? Tua mãe, com certeza. Eu sou a alegria da vida de seu pai. Ela fala. Nossa, minha mãe, tem uma hora que... eu não sabia que a apresentadora podia dar palpite. Pode, a apresentadora As perguntas pode é pra gente. palpite, Vai. Meu Deus. Quem tem mais paciência? Eu. Não, Não. com certeza. Não, paciência depende. É meu pai. Não, eu sou mais... Não, eu sou mais Eu sou mais racional. Sou mais emocional. Mano, não, a minha mãe, ela é bruta. Não. Não, ela é faca na bota. Ela Vai. é baiana, né? Não tenho Ela já paciência, puxa a não. peixeira. Quem falou eu te amo primeiro? Tua Seu mãe. pai. Não, que... Você escreveu naquele papelzinho lá. Escrevi. Ah, Falar, não. Falar. Falou. ele. Eu demorei muito, hein? Falar eu te amo. Tá bom. Tá. Quem teve a iniciativa do primeiro beijo? Ele. Eu. Como que foi essa história? Assim? Também é forgada demais. Ela nem queria me dar um beijo. Forgada. Deixa eu ver. Aí eu falei pra ela, me dá um beijo. Então a gente foi numa balada na época, né? Como nós estava desviado, então, né? Só pra colocar aqui um parênteses, né, gente? Você entenda, tava desviado na época. Aí nós estávamos na balada e aí fomos embora. Aí eu pedi pro meu amigo ir dirigir no carro e eu fui com ela atrás. E aí eu cheguei pra ela e falei, me dá um beijo, já estamos chegando em casa, pelo menos um beijo.
Aí ela olhou pra minha cara com aquela cara de mal, brava dela. Um beijo só, nunca mais você me incomoda. Falei, fechou. Aí pronto, tô aqui. Se apaixonou. Se apaixonou. Um beijo de mel. Eu cheguei no trabalho, todo mundo sabia como eu beijava. Ele contou pra todo Eu mundo. compartilhei, que as pessoas queriam saber que você tava tão difícil que eu compartilhei. Ai, meu pai, mano. E agora, pra finalizar, a última pergunta. Quem lembra mais das histórias? Seu pai é bom em datas. E tua mãe, ela quer que as histórias pra ela é detalhe. Entendeu? Ah, por exemplo, eu fiz isso, eu coloquei a xícara aqui naquele dia, depois fiz isso, depois fiz isso. Eu conto a história. Eu fiz isso, passei por isso. Pronto. Estevão é bom com datas. Eu sou péssimo com datas. Não lembro nada. Bom, bem difícil então esse quem é mais. E agora, pra fechar assim o nosso podcast, eu queria que vocês falassem o que a Legacy significa pra vocês. O que a Legacy significa pra nós? Olha, acredito que nós temos o mesmo conceito, mas eu falo depois você completa. Complemento, eu sou o ponto. Esse é o ponto. Fala tanto que o ponto eu já tô assim, lá. Entendeu? Ai, vai. Entendeu? E vamos lá. A Legacy, pra mim, eu acredito muito sobre transformar vidas, né? É até um detalhe que eu esqueci de compartilhar ali, quando você perguntou sobre a Legacy, quando surgiu. E eu sempre pedi para Deus para que nós fôssemos uma referência como cristão. Como as pessoas olhassem para mim e falassem, poxa, essa empresa é uma empresa cristã. Uma empresa onde Deus realmente, ele é o primeiro lugar. E é isso que a gente prega todos os dias aqui, né? Amar o próximo, estar juntos. Então, para mim, a Legacy é sobre mudar uma cultura. É sobre mostrar para as pessoas que existe possibilidade de ser pessoas melhores. Mas só que alguém tem que tomar uma iniciativa. Então, a gente optou em seguir essa linha, né? Se você pegar as empresas, ninguém quer abrir tempo de trabalho para fazer nada, a não ser trabalhar. Aqui nós abrimos o tempo de trabalho para realmente colocar Deus em primeiro lugar. Para a gente ter um tempo de qualidade juntos, né? E com isso a gente tem construído uma história juntos para realmente chegar sobre o legado, né? Então, para mim, o legado é algo muito forte, né? O nome em si já se fala. Legado é algo que a gente quer deixar marcado nas pessoas. Para você, mãe. É isso aí. Seu pai falou. É isso aí. Eu acho que é isso. É uma maneira de como impactar as pessoas, né? Como seremos lembrados. Seremos uma boa lembrança para as pessoas e como a gente pode fazer diferença na vida de cada um. Seja na vida de cada um que trabalha aqui, na vida de cada um que entra aqui dentro. De que maneira a gente pode fazer a diferença na vida daquela pessoa, naquele dia. Como a gente pode expressar o amor de Deus nesse dia, né? Então, além de uma empresa, é um local que a gente coloca Deus acima de tudo, né? Que tudo vem dele, tudo é pra ele, tudo é por ele. Sim. Então, que as pessoas, quando vêm aqui, saibam que elas vão encontrar Jesus. Ele é o primordial aqui. Sim. E eu queria saber o que vocês sonham pro futuro da Legacy. Agora você fez uma pergunta. Olha, nosso sonho é realmente se tornar uma empresa relevante. Não apenas com números de vendas, nada, né? Mas relevante como transformação de vidas. Porque como nós lidamos com o sonho de pessoas, então nada mais é importante que você mudar a história delas. Porque quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, a história dela é transformada. Porque às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, sim, só que tem um vazio enorme dentro delas. Nós, como Legacy 87 falando, nós estamos aqui para levar o amor de Cristo às pessoas. E isso eu não abro mão. As pessoas vão conhecer Jesus através dos nossos trabalhos, através desse podcast, através do atendimento. Elas vão ver e vão sentir Jesus através daquilo que nós somos.
Esse é o nosso maior sonho. Porque quando Deus ele é o primeiro lugar, as demais coisas ele acrescenta. Sim. Então não adianta eu pedir algo, eu sonho chegar lá, não. Meu sonho é levar o amor de Cristo às pessoas. As outras coisas, quem vai acrescentar ele, não é nós. Isso. E assim também, eu tenho um sonho de que as pessoas que estão aqui, né, que trabalham conosco, que elas cresçam, né? Que elas vivam o melhor de Deus e que elas experimentem coisas mais altas e melhores do que nós experimentamos, né? Eu quero que, mais do que impactar as pessoas que conheçam a Legacy em si, mas impactar as pessoas que fazem parte da Legacy, sabe? Eu quero que a Legacy seja um ninho de águias, né? Que seja um ninho para essas águias voarem, né? Que elas voem em várias direções, cada qual seguindo seu caminho, e que possam construir lindas histórias e até voarem mais alto que a gente. Sim. Como sua mãe fala, sobre ser plataforma, né? Isso aí. Né? A gente quer ser uma plataforma para as pessoas decolarem. Isso aí. Entendeu? E qual que é a vantagem da plataforma? É que as pessoas, elas vão, mas elas sabem de onde elas podem voltar. Né? Então nós sempre estaremos aqui para ser a plataforma de todas as pessoas que caminharem conosco. Outra hora eu conto a história da plataforma. Deixa pro próximo episódio. Vai ter o próximo episódio? Vai ter vários. Que a plataforma foi uma experiência com Deus, que eu não gostei quando ele me chamou de plataforma. A mãe podia contar, agora nem eu sei dessa história. Conta, Pedro. Não, é que... Foi no ano passado, amor? Foi no ano passado, né? No ano passado, que nós já estamos em 24. É verdade. No começo do ano passado. Eu tava me lembrando... Tava tomando banho e eu estava me lembrando da época que eu parei de trabalhar. Que eu parei de atuar como corretora e eu tava gostando, que tava vendendo e eu tava gostando. Então, aí parar, pra mim foi frustrante. Né? Assim, falei, poxa, agora que tá dando certo, eu vou ter que parar. Então, eu não sabia o que fazer, né? Não sabia o que fazer com o tempo ocioso, eu sempre trabalhei, então eu ficava sem saber o que fazer. E foi um período muito difícil, mas no ano passado eu tava tomando banho, e aí eu tava me lembrando desse período difícil, em que eu ficava questionando Deus. E aí eu tava lembrando, falei, poxa, como valeu a pena, né? Foi tão difícil na época, mas hoje o Estevão voou, decolou depois daquilo. E muita coisa aconteceu, a gente viveu tanta coisa linda. Foi tão bom, foi tão bom. Aí eu agradecendo a Deus, que mesmo eu sendo relutante, e aí naquele momento o Senhor falou comigo que eu era uma plataforma. Falei, plataforma? Fiquei assim, não gostei muito. Aí eu saí do banho, eu falei, amor, só que eu sou muito assim, quando Deus fala comigo, seja na palavra ou em som, de alguma maneira eu vou pesquisar. Se tem alguma palavra, alguma frase, alguma coisa que me destacou, eu vou pesquisar, sim. E aí eu não conhecia muito sobre a plataforma, né? Eu saí do banheiro e falei, amor, aconteceu isso e tal, contei a experiência pro Estevão. E eu vou pesquisar o que é a plataforma, né? E daí, quando eu fui pesquisar, eu vi que tinha uma notícia de um foguete que ele explodiu poucos minutos depois do lançamento, mas não foi por culpa do foguete em si, né? Não tinha nenhum problema técnico no foguete. Tinha problema com a comunicação com a plataforma. Porque o foguete ele fica interligado, ele é alimentado com... É tipo um cordão umbilical que eles chamam lá. Essa plataforma alimenta o foguete. Então houve uma falha quando esse foguete foi disparado. Houve essa falha na alimentação. Quando o foguete foi disparado, ele poucos segundos depois explodiu. E aí o jornalista estava falando a importância da plataforma, né? Que às vezes as pessoas olham os foguetes e acham que o foguete, né? E o Estevão ele sempre falava assim, foguete não tem ré, tal. Ele sempre usava essa frase. E aí as pessoas não viam que para um foguete decolar, chegar ao seu destino,
ele tinha que estar alinhado e bem alimentado com a plataforma, né? Então, a plataforma era fundamental para aquele foguete decolar. E aí eu contei isso para o Estevão, falei, amor, é isso, tal. Aí o Estevão falou bem assim, e sabe o que é mais interessante? É que quando o foguete vai, cumpre a sua missão, chega no destino, que ele retorna, ele volta para a plataforma, né? Então ele sai da plataforma e ele volta para a plataforma. Aí ele falou, amor, você é a minha plataforma, né? Você me ajuda a decolar e você me traz de volta, né? Então, aí sempre que a gente fala de plataforma, a gente lembra dessa experiência aí. Sim. É bem isso. Bem linda mesmo. Eu tenho certeza que vocês têm muitas experiências para contar, muitas coisas para compartilhar, mas a gente vai ter que deixar para a parte 2 do nosso podcast. E eu queria agradecer vocês pela presença de vocês nesse podcast e queria que vocês deixassem um recadinho pro público, agradecendo, falassem alguma coisinha. Quer falar primeiro? Vamos lá. Galera, obrigado por estar participando conosco aí, vocês vão estar assistindo, tenho certeza que vão gostar. O Legacy Cast aí tem muito para entregar. Aqui vamos estar falando sobre empreendedorismo, vamos estar falando de história de vida, superação, então você não pode perder. Mas lembre-se de um detalhe, coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Porque quando Deus ele é o centro, você pode ter certeza, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, coloque o Senhor Jesus na tua vida em todas as circunstâncias, porque Deus está nos detalhes, tá? Deus abençoe vocês, Legacy 87, tamo junto. Eu só queria deixar o convite. Ele sempre finaliza assim, Legacy 87, tamo junto. Que ele veio da quebrada, né? Tem toda aquela coisa. Eu só queria aproveitar e deixar o convite, né? Para as pessoas virem ao nosso devocional. Ele acontece de segunda a sexta. Segunda a sábado. No sábado também. Segunda a sábado, às 8 da manhã. E você é o nosso convidado especial. Vem aí, esteja conosco, tomar um café, um momento de bate-papo. Você vai ver que a Legacy é uma imobiliária diferente. Tem um espaço de café, tem um espaço para jogar videogame. E é assim, a gente é diferente. É isso aí. Venham aí. Vem com nós. Muito obrigada, quero agradecer vocês por terem disponibilizado o tempo de vocês para ter essa conversa aqui comigo e para o pessoal também, né? Muito obrigada e até a próxima. E muito obrigada a cada um de vocês que vai ver a gente. Muito obrigada. Errei a câmera. Muito obrigada a cada um de vocês que está assistindo com a gente. Ela é estagiária da Legacy. Eu sou novata ainda, mas eu vou aprender. Vai. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. Mas curtam esse podcast e esperamos você no próximo, na parte 2. Tchau! Tchau pra vocês. Tchau, tchau.